uma vez entendido todos os aspectos de planejamento estratégico necessários para o desenvolvimento da carreira do advogado em si e do desenvolvimento dos negócios em um escritório jurídico, é importante que a gente entre também nessa comunicação, na documentação necessária para o bom desenvolvimento de prestação de serviços jurídicos. Essa comunicação com o cliente é muito importante que se tenha alinhado isso às estratégias, mas é importante que elas sejam o mais claras e objetivas possível. A elaboração de documentos jurídicos, a elaboração de proposta de consultorias, de contrato de prestação de serviço, de pareceres jurídicos, que são os pareceres consultivos, a elaboração desses documentos é essencial para que a prestação de serviço seja de qualidade. A contraprestação, que é a verba que vai receber como pagamento dos serviços jurídicos, elas devem ser feitas preferencialmente por escrito. Isso quer dizer, elas devem ser definidas em um contrato. Não há muito espaço para surpresas dentro dessa relação jurídica com o cliente advogado. É necessário que ela seja objetiva e clara e pré-definida, o máximo possível, ou até pré-definida, que o honorário será definido pelo juiz, mas isso tem que ser definido no contrato de prestação de serviço. Esse contrato ou proposta de prestação de serviço, ele deve estabelecer todos os elementos importantes para essa relação advogado ou escritório e o cliente. Todos os aspectos importantes, eles têm que estar ali. E têm que estar estabelecidos de forma precisa, de forma clara, de forma entendível pelo cliente. Os honorários que serão devidos, a forma de pagamento desses honorários, a extensão do patrocínio, não é? Se estão abrangidos primeira instância e segunda instância ou não. Todas essas descrições da prestação de serviço e todos os elementos essenciais dessa relação têm que estar descritos no contrato de prestação de serviço ou na proposta. Não há espaço para surpresa, a gente tem sempre que lembrar isso. Por quê? Porque dessa forma você fideliza seu cliente. Você age sempre com boa fé objetiva. Você aumenta a credibilidade com a sociedade. E isso vai mais na frente se refletir em um ponto positivo para a captação de clientes. Então é essencial que essa comunicação, esses documentos jurídicos sejam elaborados de forma precisa e bem clara. O direito de receber honorários, qualquer que seja a espécie, ele alcança os sucessores. Ele é considerado verba alimentícia. Então, no caso do falecimento do advogado, é direito de seus sucessores receberem os honorários devidos. Então, todos esses pequenos aspectos estão no artigo 2º da legislação, não é, do regramento de ética do Código de Ética dos Advogados da OAB. Todos esses aspectos importantes não são importantes para o advogado e para a sua vida normal, né, sua vida pessoal, não só profissional. É importante que também se tenha isso organizado para que haja como profissional mais profissionalizado. É preciso que a gente conheça todas as regras que nos regem quanto profissionais, para que a gente haja de forma mais correta também com os nossos clientes. Os honorários têm um prazo prescricional de 5 anos. Está no nosso código de ética, não é? A partir de quando conta isso? A gente tem que ter sempre esses conhecimentos que nos interessam somente aos advogados, sempre bem definidos no nosso dia a dia profissional. Que é válido sempre a gente ressaltar que um advogado ele não pode ser pago com título de crédito. É vedado pelo Código de Ética da OAB. Então, ele não pode ser pago com uma duplicata, com uma nota promissória.
Todos esses elementos, todas as regras que nos guiam quanto profissionais, nós precisamos ter bem claras para que a gente alinhe nossa atividade, para que, mais uma vez, lembrando o que a gente falou anteriormente, nossas atitudes individuais não venham a atingir a nossa classe, depreciar a nossa profissão. Pelo contrário, a gente, quanto profissional individual, tem que sempre agir de forma a engrandecer, a enaltecer, a fazer a nossa carreira ser cada vez mais respeitada, e não o contrário. O mesmo se aplica à importância de se conhecer todos os aspectos do contexto, de regramento e de contexto social e econômico, ao diagnóstico técnico das necessidades da empresa, do seu cliente. Não é? É importante que você tenha, quanto profissional, quanto associado de um escritório, conhecimento das ferramentas de análise. Tenha sempre implementado um programa de melhoria contínua. Nós também já falamos disso anteriormente. Que a gente tem que ter um processo de aprimoramento contínuo. É preciso estar sempre aprimorando, porque a sociedade está sempre se modificando. E para melhor atender a necessidade do nosso cliente, a gente precisa estar sempre nos aprimorando. O atendimento como diferencial, mais e mais em todas as prestações de serviço, mas especialmente na prestação de serviço jurídico, a relação com o cliente ganha uma importância muito maior. O relacionamento com o cliente é importante. O network com a clientela e com os outros profissionais também, porque é importante a gente trabalhar, como nós falamos, em correspondência, ou nos associarmos a outros parceiros para desenvolver um outro projeto ou assessoria que a gente não teria condição de fazer sozinho. Por isso é tão importante a gente ganhar conhecimento e saber todas as normas que nos guiam. A era digital, ela é um desafio para gestores jurídicos, claro. Por isso, tamanha a necessidade do planejamento, de um planejamento estratégico. O Código de Ética da OAB, ele tem regras firmes, rígidas com relação ao que o advogado pode ou não aplicar dentro da sua atividade de normas de mercado, não é? São aquelas ferramentas que as empresas podem aplicar. O que isso pode ser aplicado para os escritórios de advocacia? Como isso pode ser aplicado para o profissional? As regras são claras, não é? O Código de Ética não deixa dúvidas. Então, para a gente não incorrer em erro de fazer investimento em campanha publicitária que não é conforme o regramento do Código de Ética, é preciso que nós tenhamos conhecimento desse regramento de forma bem profunda. Não é? A resolução do Código de Ética, a resolução 7 de 2016, ela trata especialmente da publicidade. Porque o advogado tem que indicar nome social, a sociedade de advogados, os números de inscrição na ordem, né, os números de registro. A intenção disso tudo é alinhar e dar padrões empresariais adequados aos escritórios. É alinhar a estratégia dos advogados, suas estratégias pessoais de carreira, a estratégia do escritório e alinhar a atividade desse escritório ao regramento que nós temos à nossa disposição. Por isso é necessário estar atento ao logotipo do escritório, até aqueles papéis que a gente usa sempre com o timbre, um folder digital, um site, um e-mail corporativo, um e-mail representativo, treinamentos específicos para aqueles que trabalham no suporte da nossa atividade, não é? Os paralegais, os assessores, secretários. É importante que tudo isso esteja alinhado para melhor atender o seu cliente, para dessa forma fidelizá-lo. Nada fideliza mais um cliente do que um serviço bem prestado. Algumas questões vão vir. Quais as áreas do direito eu conheço melhor? Não é? Para eu melhor atender o meu cliente, eu preciso primeiro conhecer as minhas habilidades, antes de conhecer
as necessidades do meu cliente. Eu preciso ter conhecer as minhas habilidades, no que eu posso eu mesma me aprimorar para agregar valor ao meu escritório ou à minha atividade, ou quem eu devo buscar para trazer para o meu escritório, para agregar competências ao meu escritório. Como eu posso expandir a minha atuação geograficamente de forma a não gerar problemas para o meu nome, para a minha marca, para a minha credibilidade. É preciso ver o cliente como um consumidor, mas também é preciso ver a nossa atividade cada vez mais como empresarial, profissional. Cabe ao profissional apresentar ao cliente uma boa proposta de trabalho, clara, objetiva, simples de ser entendida pelo cliente. Qual a solução ele está propondo, quais os custos, o controle, como ele vai apresentar esses resultados para o cliente. Todas essas são formas se você se relaciona com o seu cliente e assim você fideliza seu cliente. Uma das ferramentas mais poderosas de marketing jurídico é a comunicação. Isso é essencial. É inerente à função de advogado comunicar-se. Mas comunicar-se cada vez mais com o seu cliente, comunicar-se cada vez mais com seus pares, com o seu setor. Não é? São as palestras. As palestras são formas incríveis de marketing jurídico. Estar em lugares onde estão seus colegas, onde estão seus competidores. Identificar quais as empresas têm a necessidade que as suas habilidades podem ajudar a resolver. Alinhar seus parceiros às competências que você precisa agregar ao seu escritório. É preciso que a gente entenda a nossa profissão, a relevância que ela tem para a sociedade, o valor que ela tem que ter para cada um de nós profissionais que desenvolvemos a função jurídica e entender também a importância disso para o nosso cliente e estar sempre disponíveis a estar melhores. O processo de melhoria é contínuo. Obrigada.